Olá, olá, tudo bem? Legal. Pessoal, hoje eu vou precisar da interação de vocês, tá bom? A ideia da live de hoje é a gente bater um papo sobre principalmente essa transição, né? Para quem tem interesse aí no Pilates clássico, está começando a estudar ou já está fazendo essa transição, né? E de repente gostaria de bater um papo comigo e tal. Então, a minha ideia é... Tudo bem, Flávia? A minha ideia é o seguinte, eu quero, na verdade, compartilhar a tela com vocês, tá bom? Compartilhar a tela com vocês para a gente poder bater um papo, vocês poderem ouvir também, às vezes, uma outra pessoa, né? Às vezes a dúvida de uma pessoa é uma dúvida comum, né? De todo mundo, então a gente pode trocar essa ideia e, ao mesmo tempo, eu dou oportunidade também, porque eu quero ouvir um pouco mais vocês. Eu acho que isso para mim é muito importante, né? E ouvir a realidade, né, dos estúdios de vocês, como vocês trabalham, né? As dificuldades, principalmente em relação à questão de fazer essa transição, se tem medo, se não tem. Ah, eu já preciso comprar aparelho, não preciso, eu não sei como que é a metodologia, enfim, né? Talvez tenham muitas dúvidas, tá bom? Então, eu gostaria muito de compartilhar a tela com alguém que queira, de repente, entrar comigo aqui e fazer perguntas e tal. Então, se ninguém se manifestar, eu entro aqui e vou chamar alguém. O que vocês acham? Quem gostaria aí de entrar ao vivo comigo para bater um papo? É só ou colocar o código, que o pessoal que está no meu Telegram sabe qual é o código. Tá certo? Ah, eu quero. Subrec Cíntia. Vamos ver se eu acho você aqui, Cíntia. Oi. Oi. Nossa, tá escurinho aí. Tá. Tá. Peraí. Mas não tem problema. Tá. Ah, agora melhorou. Tudo bem? Tudo? Como é seu nome? Cíntia Sudbrack. E aí, Cíntia, tudo bem? Tudo. É assim, eu comecei o ano passado com Pilates. Certo. Eu fiz Pilates clássico no Instituto Golden de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, né? Você é de Porto Alegre? Aham. E eu já dava aula de ginástica laboral lá na Receita Federal. Aí eles conseguiram ceder uma sala para mim. Eu fazia o Mat Pilates clássico. Só Certo. como eu trabalhei muito tempo com personal trainer, eu tive uma grande dificuldade de passar para o Pilates, para ensinar para o Pilates. E muitas das vezes, uma aluna minha, eu puxava bastante ela, que ela queria fazer o Pilates mais puxado, assim, os movimentos clássicos. Já a outra não gostou muito de eu puxar. Ela disse assim, falou brincando, daqui a pouco eu vou sair, vou deixar de seguir a tua aula, fazer, sabe? Aí ela parou mesmo, e aí que eu fiquei preocupada, porque eu disse, mas o que houve? Né? Mas isso eu tô muito no começo, assim, tenho muitas dúvidas também, né? Eu só pratiquei Pilates em aparelho e não tenho estúdio, não sei se um dia eu vou ter estúdio ou não, né? E é isso. Aí tem Mas outras. a sua dúvida especificamente é em relação ao quê? A dúvida é assim:
Como é que eu faço para passar, para dar exercícios de Pilates, tá? Para alunos que não exige o máximo deles, assim, sabe? Que tenham um nível, por exemplo, no Met Pilates. Como é que eu sei que até aquele eu tenho que praticar junto com eles? Não, não, você não vai praticar junto com eles. Eu não Não, praticava você vai. junto. Não, você vai conduzir a aula. Primeiro, É, ó, me fala uma coisa. Você fez uma formação em Pilates? fiz Fez uma formação? no Instituto Golden e Fisioterapia. É o Pilates clássico. Tá, Com os aparelhos, Met Pilates, Reformer, Cadillac, Share, fiz com todos. tá, ok, ok. Então, você fez uma formação em Pilates clássico, certo? Uhum, do Joseph. Ok, tá. Me fala um pouquinho como você entendeu a metodologia dentro do trabalho de match no clássico. A metodologia, A metodologia. o ensinar aí, que tinha que controlar a respiração. É isso? O controle da. Não, Cíntia, não, Ai, não. Ó, não, ó, presta atenção, Cíntia. oi. Ó, talvez a sua dificuldade está nessa confusão, porque talvez você não tenha entendido exatamente, né, a estrutura metodológica do Pilates. O Pilates ele tem uma estrutura metodológica, ele tem um método, ele tem um passo a passo. E esse passo a passo, ele começa dentro de uma estrutura básica de trabalho, onde você, inicialmente, vai ensinar exercícios que compõem essa estrutura básica e que tem uma característica. Todos os exercícios dessa estrutura básica, eles têm uma característica. Depois a gente vai começar a fazer uma transição para uma estrutura que a gente chama de um sistema mais intermediário. Então, no sistema básico, por exemplo, a gente trabalha muito mais no plano sagital, entram mais os movimentos de organização das flexões. E aí, quando o aluno vai sedimentando esse movimento, vai entendendo esse movimento, então a gente começa a prepará-lo para os outros planos de movimento. Então, a gente tem, na verdade, toda uma estrutura de trabalho onde a gente vai, passo a passo, construindo os movimentos, até ele chegar lá no avançado e ele conseguir fazer, na verdade, os movimentos integrando todos os planos de direção dentro dos princípios do Pilates, né? Com domínio, com controle dos seus movimentos. Então, na verdade, tem um passo a passo. Eu Agora, fiz esse o passo a passo. Eu Oi? fiz o passo a passo, me lembro. O passo a passo tem o básico, tá? Daí fala o roll-up, todos os movimentos do movimento básico do match, depois vai evoluindo. Isso. Eu fiz todo o passo a Isso. passo. Só que acho que eu fiz o passo a passo, um mês o passo a passo para duas alunas que não quiseram mais fazer, porque elas disseram que não gostavam, que achavam muito lento. Eu fiz bem do início, sabe? Aí elas não gostaram, que uma era da musculação e disse, eu não consigo controlar minha respiração. Eu acho que eu juntei a respiração junto. E, sabe, respira pelo nariz, solta pela boca, faz. Eu fui tudo por etapa. Elas fizeram 2 meses e não quiseram mais. Disseram que não gostavam muito disso, né? Olha, Cíntia, eu vejo da seguinte forma, né? Assim, normalmente, quando eu começo a dar aula para as pessoas, a primeira coisa que eu falo para elas, na verdade, é que assim, o Pilates ele é uma estrutura de movimentação
que justamente ele é um método de trabalho. Uhum. E por ele ser um método, a gente precisa entender que a gente vai construir as coisas com os alunos, tá certo? E o aluno precisa entender isso também, que na verdade a gente preza por um movimento antes de pensar em intensidade, antes de pensar em fazer uma aula agitada ou uma aula rápida, a gente preza, na verdade, inicialmente, por qualidade de movimento, né? Por controle de movimento. Mas minha aula era assim, sim, minha aula não tinha o Pilates que eu aprendi, o movimento de cada exercício, eu sempre falava todo o tempo com qualidade, não é quantidade, isso tudo a gente aprendeu. Não, sim, eu entendo que você aprendeu isso. O que eu estou dizendo é que quando você conversa isso com o seu aluno, você talvez já prepare ele para ele ter um pensamento prospectivo de que ele vai chegar a fazer uma aula movimentada, avançada, onde ele vai suar horrores. Só que para ele chegar lá, você precisa preparar a base. Entende? E ele precisa ter essa consciência. Porque se você não faz esse tipo de conversa com ele anteriormente, pode ser que ele ache que o Pilates é só aquela parte que você está dando para ele, entende? Sei. Hoje em foi dia, aí meu erro, eu acho. Hoje em dia, a gente vive numa cultura, na verdade, que é muito imediatista, que valoriza muito essa questão da velocidade. Então, o próprio mundo digital é assim, né? Hoje em dia, a gente quer tudo assim, de uma hora para outra. Sim. Só que o Pilates, ele é uma proposta de movimentação um pouco diferente. Né? Então, querendo ou não, a gente, na verdade, tem alguma coisa a dizer para a nossa cultura, entende? Que, de repente, tanta pressa assim, talvez não seja tão bom. Agora, eu acho que é natural também ter pessoas que curtam alguma coisa e outras pessoas que não curtam. Entende? Sim. Então, não é todo mundo também que vai gostar do Pilates. Evidentemente que não. Sim. Tem pessoas que têm uma característica, que de repente gostam de uma atividade, né, muito agitada, coisas desse tipo, e que num primeiro momento já não vão se adaptar muito com o Pilates. Paciência. Sim. Você não precisa se frustrar por isso. Entende? Eu acho que você faz o seu melhor, né? Tenta conversar com o seu aluno e passar essa ideia de que é uma construção e alguns vão ficar, outros vão ir embora. E eu acho que é uma parte natural da vida mesmo. Quando eu estava trabalhando lá, eu tinha 3 alunas. Aí essa saiu, ela disse que estava complicado agora mesmo, por causa que ela perdeu o pai e tinha que ficar com a filha em casa. E aí deu essa pandemia, né? Mas eu gosto muito do Pilates, eu acho muito bonito. Eu pratico em casa, né? Isso é importante. Isso que eu ia te perguntar. Você está praticando? Eu pratico. E não só sozinha. Você está fazendo aula? Agora, eu faço aula das colegas que estão no YouTube. Tem uma que dá no YouTube, Helena Miller, né? Mas ela pratica junto. Ela pratica junto. Daí eu faço. Hoje eu fiz com uma outra que eu gostei muito. Mas você precisa fazer uma aula em que o professor esteja olhando para você. Em que ele esteja construindo os movimentos com você, ok? Vendo as suas dificuldades, vendo as suas limitações, os seus pontos fortes, os pontos fracos, e construindo o método com você. Porque é isso que vai ser enriquecedor para você. Se você só fizer esse tipo de aula, que também é legal, né? Uma aula em que a pessoa está lá se movimentando, fazendo junto e tal, obviamente, se ela não está olhando para você, ela não está construindo o método junto com você. Ok? Sim, das aulas que eu dava, eu tenho médio círculo em casa, eu tenho um elástico que eu fazia com as físio
da Pinheiro Machado aqui, que é uma só de estúdio de Pilates também, e a bola ficou onde eu trabalhava, a bola. Isso é bola para quem? Porque as minhas alunas queriam fazer com bola, né? Eu queria só dar o clássico, mas aí não estavam gostando tanto, daí eu usava um pouquinho da bola junto para fazer movimento, os mesmos movimentos de Pilates, do clássico, mas junto com a bola. Já aí foge um pouco, né? Do clássico, propriamente dito. Foge um pouco, sim. Aí, as aulas que eu dava para elas lá, eu me lembro e faço em casa. Eu tenho um Magic Circle e faço os movimentos, sabe? Do próprio livro que eu estudei. Alguns exercícios eu não vou em todos eles. O importante, acho que é ir desde o início, né? Por etapas, assim, para até quando voltar eu conseguir dar para o meu aluno passar, transmitir para ele, né? Eu acho que você precisa investir mais no conhecimento do clássico, tá bom? Eu acho que você precisa investir mais. Ele precisa estar mais claro para você, mas olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Presta bem atenção, ó. Quando eu falo ficar claro para você, não é um conhecimento intelectual do clássico. O que eu falo ficar claro para você é, na verdade, você passar pelo processo. Sabe quando você entende o método clássico? Quando você transforma o seu próprio corpo com o método. Então, você precisa ingressar numa escola onde ela, na verdade, vai colocar você dentro dessa metodologia, né? E você vai passar por ela ao seu modo, ok? E vai, a partir daí, transformar o seu corpo. É aí que você vai entender. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Ó. A gente aprende de várias formas diferentes. A gente aprende lendo, a gente aprende ouvindo, a gente aprende vendo, a gente aprende discutindo com as pessoas, a gente aprende de diversas formas. A forma que a gente mais aprende, as duas formas que a gente mais aprende, uma fazendo e depois a outra ensinando uma outra pessoa a fazer aquilo que você vivenciou. Então essas são as duas formas de aprendizado que são mais efetivas para o ser humano. Então é por aí que você tem que tentar entender o método. Sim. Então, se nessa escola que você fez a formação, você ainda não teve essa oportunidade de praticar bastante, então é importante que você procure esse tipo de prática, ok? Porque é isso que vai te dar a bagagem. Tá bom? Tá, muito obrigada. Cíntia, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Um beijão para você. Beijão. Continua acompanhando a gente aí. E eu vou tentar chamar uma outra pessoa aqui, tá? Tá, então tá. Um beijão, viu? Beijão. Obrigado. De nada, eu que agradeço. Legal, galerinha. Muito bom. Quem quer entrar? Quem quer bater um papo comigo aqui? Vamos lá. Quem gostaria? A Ingrid Almeida Mendes? Pode ser, Ingrid? Ingrid Almeida? Eu vou chamar a Ingrid, ó. Vamos ver. Ô, gente, vocês não me venham para as minhas lives com o cabelo despenteado, hein? Oi, Ingrid. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que você tá? Tô bem, tô bem. Tô na expectativa aí do treinamento. Ah, que legal. Você é de onde? Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. Ah, você é de Niterói. Que legal. E aí, me conta aí como é que tá o seu trabalho aí com o seu Pilates, como que é o seu trabalho?
O que você gostaria de bater um papo? Então, eu trabalho, dou aula no Circuito de Saúde, né? A Raquel Mantovan é a responsável. E a gente estava começando ela estava começando um treinamento com toda a equipe do Pilates Clássico, porque a maioria não tem a formação do Pilates Clássico, né? Tem a formação do contemporâneo. E eu já trabalho lá há bastante tempo, e aí ela fez essa proposta desses treinamentos, né, com a gente, e tá ela e uma outra profissional, colega nossa, que fez a formação também em Pilates Clássico, dando os treinamentos pra gente. Só que aí, por conta dessa quarentena aí, a gente só teve 2 treinamentos, né? Porque a equipe é grande e a gente não consegue agradar todo mundo, né? Que marca e nem todo mundo vai, então a gente faz uma vez por mês os treinamentos. E assim, eu andava muito desestimulada, não sei nem se você leu a resposta do meu e-mail que eu te enviei. Eu andava muito assim desestimulada com Pilates, achando que estava muito assim na mesmice, né? E eu ouvi o comentário da colega aí antes, tem algumas pessoas também que às vezes são alunos de outros profissionais, né? E já vêm com aqueles vícios, e para você retirar esses vícios é uma coisa difícil. Às vezes você fazer com que o aluno acredite em você, né, que queira se abrir para conhecer até o seu trabalho, porque às vezes a pessoa se fecha, não quer, né? Porque eu fazia com fulano, porque fulano fazia assim, porque ciclano. Então, assim, isso é uma coisa assim que a gente ainda encontra bastante resistência, né? Eu acho, né? É com um jeitinho que você vai, né, aqui e ali, conseguindo vencer essas coisas. E aí eu estava me sentindo muito assim na mesmice, sabe? Eu estava assim, meio assim, um pouco entediada. E a gente escuta tanta gente, né? Porque eu faço Pilates há tanto tempo, tal. Aí quando a gente começou o treinamento, assim, me deu um gás, sabe? Uma coisa boa, assim, e eu fiquei apaixonada. Aí eu falei assim, não, eu acho que era isso que estava faltando, assim, para... E eu gostei muito do primeiro treinamento que a gente teve, eu fiz muitas trocas com a menina que deu o treinamento pra gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nas minhas aulas, né, principalmente, assim, eu usava em todas as minhas aulas eu usava o pré-pilates, né, e fui tendo muita resposta positiva dos alunos, e eu achei, assim, fantástico. Aí eu fiquei apaixonada, pena que agora com a quarentena, né, só que, assim, a questão da gente, porque a gente continuou dando as aulas online, né, a gente está fazendo as aulas online, e eu achei no início que fosse ser uma coisa complicada, e não, eu acho que é um momento importante que faz com que a gente trabalhe bastante a escuta, né, e que a pessoa consiga perceber mais o seu corpo, consiga ter uma percepção melhor do seu corpo, né, de fazer um trabalho mais concentrado, né, mais com controle do corpo, apesar da gente não estar perto, não poder tocar, mas a gente consegue ver, às vezes, um ombro mais elevado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Não estou. Peraí. Fala. Tá baixo. Fala. Você está me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tô, mas tá baixinho. Peraí, acho que é meu baixinho? Fone... Tá, agora melhorou. Meu fone estava saindo daqui, eu não vi. Aí, assim... Deixa eu te fazer uma pergunta. Calma. Você falou que você estava desestimulada e que depois que você começou o treinamento, que você começou a sentir um gás e etc. Você identificou qual foi o elemento que, na verdade, foi o fator principal para te dar esse gás? Eu acho que... eu não sei se eu vou responder a tua pergunta. Eu acho que a percepção da construção do movimento, de como o movimento acontece, de como que a musculatura entra no movimento, né? Porque no treinamento a gente faz, né? A gente faz. Eu vi você falando aí para a colega anteriormente que ela precisa fazer aula, vivenciar. Eu também preciso. Uma época eu fiz e tal, mas eu não sei,
como é que é, aonde você, né, onde eu trabalho, assim, aqui em Niterói, a gente vê pessoas que, por exemplo, trabalham dessa forma, né, ensinando a construir o movimento, né, atento a tudo, na contrologia mesmo, na respiração, na postura, na consciência, tudo. Só que tem gente que não leva muito para esse lado, leva mais para o lado que eu não gosto, né? Eu nem acho que seja esse o princípio e o objetivo do Pilates, que é o lado mais fitness, né? Tipo, faz 3 séries, tipo academia, eu já vi isso, né? Faz 3 de 10, 3 de não sei o que. Então, assim, é difícil até às vezes você encontrar uma pessoa para você fazer aula da forma que você quer, entendeu? Da forma que você objetiva, né? Eu entendo isso. Eu entendo que às vezes a gente encontra realmente, né, pessoas que já vêm, né, com um pensamento, né, já pré-determinado em relação a alguma coisa, né? Mas foi como eu falei para a colega que eu acabei de conversar com ela. A gente não pode, na verdade, assim, essa semana eu fiz uma live, eu não sei se você viu, uma live com uma professora lá da Espanha, chamada Marian Tarim, e o esposo dela, o Miguel, que eles têm um centro de formação em Pilates clássico lá na Espanha. E uma das coisas importantes que ela falou foi justamente, na verdade, a responsabilidade ética que os profissionais precisam ter em relação à questão do legado do Joseph Pilates. E quando a gente fala isso, a gente fala na questão principalmente da identidade do método. Então, a qualidade do movimento que a gente proporciona para as pessoas, o Pilates tem uma identidade, né? A gente não proporciona qualquer tipo de movimento. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, como que a gente consegue, na verdade, colocar isso um pouco mais para as pessoas? A gente precisa começar a contextualizar mais para o nosso público que nos procura o real significado do Pilates. Porque se a gente não faz isso, é óbvio e é evidente que as pessoas que chegam no nosso estúdio, elas vão querer um Pilates Fitness. E como que a gente pode fazer isso, na verdade? A gente pode fazer de diversas maneiras. A gente pode fazer informando, por exemplo, dentro do seu trabalho. Você pode, às vezes, escrever um pequeno texto simples, entregar para a pessoa, para ela poder ler e começar a entender, por exemplo, que o Pilates tem uma história, que nessa história ela é baseada em valores, em conceitos próprios, né? Depois, sei lá, num outro final de semana, você pode marcar um aulão, onde, de repente, no final do aulão, você pode contar um pouco sobre a história do Pilates, a história do Joseph, né? As influências que, por exemplo, o Joseph teve para construir o trabalho dele. Tudo isso vai ajudando você, na verdade, a mostrar para a pessoa que o Pilates ele não é mais uma modalidade de fitness, ele faz parte de uma cultura corporal. Isso é muito significativo. O problema, na verdade, das escolas de Pilates, quando esse mercado expandiu isso de uma maneira um pouco desordenada, é que justamente essas escolas de Pilates transformaram o Pilates em um fitness em cima de aparelhos de Pilates. Isso realmente aconteceu. E eu vou te Pode falar, Alex, que a minha trajetória no Pilates foi até uma coisa assim, no início um pouco traumática, porque o primeiro curso que eu me propus a fazer, quando eu cheguei no curso, eu acho assim, né? Eu tenho bastante tempo de formada e eu acho que a gente busca sempre, quando a gente vai fazer um curso, a gente busca o conhecimento. Você não vai fazer um curso só para incluir no seu currículo que você fez um curso. Você está ali, você está dispondo de tempo, de dinheiro, então você vai buscar o conhecimento. E a minha experiência foi péssima, péssima, porque o professor, ele botou o slide lá, começou a ler e não gostava de ser questionado
e aquilo foi me incomodando, e ele, na hora da prática, ele ficava de conversa, de risos, e a ponto de chegar, assim, ter combinado de terminar a aula mais cedo, para não dar um intervalo de almoço e terminar a aula mais cedo, para todo mundo ir embora mais cedo. Foi combinado com todo mundo aceitou, ok. E, tipo, meia hora antes de terminar a aula, ele ia olhar assim no relógio. Eu sempre gostei de ficar perto do professor, de anotar tudo que o professor fala. Isso é meu, eu sempre gostei, gravar a aula. E ele virar e olhar para o relógio e falar assim, nossa, falta meia hora ainda para a gente ter linguiça. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, eu não estou acreditando no que eu estou escutando. Aí isso foi no primeiro dia de curso. No segundo dia, eu falei assim, não, eu vou dar uma oportunidade, né, para ver como é que vai ser. E fui no segundo dia e aí foi péssima a experiência e eu não quis ir no final de semana seguinte. Nessa ocasião eram 2 finais de semana. Eu não quis ir no final de semana seguinte porque ele falou várias coisas para mim, até na época eu estava indo e vindo de carona com ele, porque o curso era no Rio e ele morava aqui em Niterói, me ofereceu para ir e voltar com ele. E ele falou várias coisas, falou, não tô nem aí porque o que as pessoas estão pensando, porque, tô enchendo meu bolso de dinheiro. Então, assim, aquilo para mim foi um trauma que quando eu entrei até para trabalhar no circuito de saúde, como eu trabalho com técnicas de massagem também, eu entrei para trabalhar lá com massagem. E aí, quando as meninas souberam que eu era fisioterapeuta, faz o curso. Eu fiquei tão traumatizada que eu não queria fazer. E eu falei assim, não quero. E, assim, relutei bastante para fazer e, por fim, acabei fazendo. Entendeu? Depois de bastante tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, e aí depois eu vou dar oportunidade para uma outra pessoa, tá bom? Sim. Uhum. Essa experiência que você teve realmente foi uma experiência de alguém que talvez não tivesse um comprometimento, né? Agora, você precisa sim se dar a oportunidade de você conseguir um lugar. Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, né, tem professores, eu não sei se você conhece o Fernando Albernaz, depois você procura esse nome, Fernando Albernaz, ok? Ele é do Rio de Janeiro, ele é um cara muito comprometido com o método Pilates. Procura ele, vai um dia no estúdio dele, vai fazer uma aula com ele, né? E você vai entender que existem sim, na verdade o Pilates clássico, ele é uma comunidade, tá até escrito aqui, a Fernanda, minha esposa, colocou aqui, tá? Fernando Albernaz. O Pilates, ele é uma comunidade, ok? Não sei nem se o Fernando pode ser que esteja aqui ou não, de repente. Ele é uma comunidade de professores que procuram fazer um trabalho com um compromisso ético de preservar o legado do Joseph Pilates. E isso envolve muitas coisas. Envolve preservar as ideias, os valores do Joseph, envolve preservar o seu método de trabalho, envolve preservar a linguagem técnica do Pilates, mas envolve principalmente um trabalho de educação das pessoas. Então, se um professor como esse, né, que na verdade falta ao respeito com os alunos, é óbvio que ele, na verdade, não passou por um processo de educação. Uhum. Mesmo dentro do Pilates, porque isso é possível. Entende? Então, eu acho que é por aí. Vocês precisam procurar mais escolas que tenham um certo referencial. Uhum. Então, eu dou uma dica para você. Procura esse rapaz, o Fernando, né? Ele é um cara muito comprometido, muito mesmo com o método, né? E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Tá bom? Tá bom, obrigada, tá? Obrigado você. Um beijão. Beijo. Valeu. Obrigada. Quem mais, gente? Quem mais quer bater um papo? A Bianca está perguntando, alguma escola em Minas Gerais? Tem sim, procura aí em Minas Gerais, procura pelo Clério Muratori, tá bom? Clério Muratori. Procura por ele
e ele é um cara também muito responsável, extremamente comprometido com o método, e ele vai te ajudar bastante, tá bom? E aí, gente? Personal Pilates. Isso, ó. Tá aí quem escreveu aqui, tá? Personal Pilates. Eu posso? Pode. Eu vou te chamar aqui, tá bom? Vamos ver. Personal Pilates. Oi, boa noite. Tudo bom? Tá me ouvindo? Oi? Oi, boa noite, Luzi. Tá ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Agora tô ouvindo. Se ficar travando, me avisa porque a conexão aqui tá um pouco ruim, eu vou tentar arrumar, tá? Tá. Agora eu tô te ouvindo legal. Deu uma travadinha no começo, mas agora eu tô... Oi, troquei de lugar, desculpa. Tá Vamos ver. ouvindo? Troquei de lugar, acho que vai melhorar agora. Oi, Luzi. Oi. Oi, Vamos lá. tá ouvindo? Oi. Tô ouvindo. Bom, meu nome é Adriana, tá? Eu sou de Belém, do Pará. E eu tenho, na verdade, 3 dúvidas. Eu já trabalho com Pilates, eu tenho já um estúdio há mais ou menos uns 6 anos, tá? E não trabalho com clássico. Não fiz nenhum curso de formação, mas eu já fiz alguns cursos, assim, workshops, né? Alguns que vieram para cá, para Belém, até esse foi ano passado. Mas você tá falando, você não fez curso de formação do clássico. Clássico, isso. Só fiz Certo. cursos, assim, workshop, final de semana. Você até veio ano passado para cá, não foi para Castanhal, no Pará? Foi. Ia fazer no final de semana que você veio, mas não deu. Eu fiz no do Fernando. Então, Certo. fiz alguns cursos desse tipo. Já fui em São Paulo, já fiz uma aula com esqueci o nome dela, lá da Águia Parda. A Cecília Panelli? Ilha. Então, assim, já fiz tive algumas experiências, tá? Mas não trabalho com o contemporâneo. E eu sempre tive essa vontade de começar, mas nunca tive, assim, vamos dizer, a coragem, vamos dizer assim, de mudar. Então, assim, a minha dúvida é, se eu fizer a formação, por exemplo, do Pilates clássico, e eu vou chegar na minha clínica, no meu estúdio, como? Eu vou fazer como? Olha, alunos, seguinte, a partir de agora vamos trabalhar assim. É isso? Tipo assim, como é que tu indicarias fazer? Porque eu trabalho com o meu público também, a maior parte é idoso, então assim, eles são mais resistentes a essa mudança, né? Então, essa é a minha dúvida. Então, ó, eu acho o seguinte, ó, a primeira coisa que você precisa fazer é você começar a conhecer mais o Pilates clássico. Você precisa conhecer mais. Não tem como você fazer nenhum tipo de mudança se você fez só workshops. Entende? Não tem como. Eu nem recomendo você fazer mudança nenhuma se você fez só workshops. Uhum. Entende? Não, você precisa conhecer mais a fundo. Sim. Esse é o primeiro passo. Agora, vamos imaginar que de repente você fez uma formação aí em Belém. Vamos pensar assim. Você fez uma formação. A partir dessa formação, você tem na sua cabeça já uma estrutura metodológica. Porque, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó. Como você trabalha hoje em dia? Você tem um método de trabalho?
Tenho, assim, eu tento, como eu não tenho uma formação no clássico, eu tento usar, assim, os conhecimentos que eu fiz, que eu tenho dos workshops, né, e eu tento fazer assim, eu tento colocar na minha aula isso. Por exemplo, eu vou falar, uma senhora está fazendo comigo, está começando agora. Eu não trabalho, como eu não trabalho com clássico, mas eu vou tentar introduzir com ela, assim, aos poucos, né? Fazer o pré-pilates, tentar ensinar o movimento, construir. Só que, assim, realmente eu não consigo trabalhar uma aula de clássico com todos os pacientes no mesmo aparelho, fazendo a mesma coisa, eu não consigo. Não, mas presta atenção, ó. Mas eu fiz uma pergunta clara para você. Você não me deu uma resposta clara. Eu perguntei para você se você tem um método de trabalho no seu estúdio. No meu estúdio, quais aulas você fala? Sim, com as aulas. Sim. Se você tem um método de trabalho estruturado dentro do seu estúdio. Por exemplo, ó, eu vou te dar um exemplo, tá? Você trabalha sozinha ou você tem uma equipe? Tenho uma equipe. Você tem uma equipe. Ótimo. Dentro do seu estúdio, a sua equipe, ela conhece o seu método de trabalho? Entendi. Sim. Ou cada uma trabalha de uma maneira? Entendi. Cada uma trabalha de uma maneira. Então, você não tem um método de trabalho. Entendi. Ok? Uhum. Ou você pode ser que você até, assim, o seu estúdio talvez não tenha um método de trabalho, mas de repente pode ser que você criou um método de trabalho, porque olha só, quando eu falo método, eu estou dizendo, na verdade, um caminho, um processo, um passo a passo, onde você sabe exatamente de onde você está e para onde você quer ir com o seu aluno. Ok? Quando você tem isso na sua cabeça, porque é exatamente isso que é o sistema clássico, quando você tem isso na sua cabeça, você consegue ter, na verdade, um pensamento prospectivo. Então imagina o seguinte, ó. Hoje eu estou com o meu aluno aqui nesta aula e eu estou ensinando para ele, na verdade, uma construção de movimentos que tem a característica do sistema básico, tá certo? E aí eu preciso já ter em mente a etapa seguinte que eu vou caminhar com o meu aluno para que eu possa, em cada aula, ir preparando um pouquinho processos intermediários de transição para que depois eu consiga chegar lá. Entende? Por que eu estou te falando isso? Porque você, na verdade, me perguntou assim, depois que eu conhecer o clássico, que eu entender o clássico, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá no meu estúdio e eu vou falar com o meu aluno e, de repente, a gente vai fazer a aula de uma outra forma, né? Uhum. Então, assim, você até pode falar isso, você até pode chegar e conversar, né? Mas você também pode, na verdade, de uma certa maneira, mudar alguns processos de acordo com o que você aprendeu no clássico, mas começar a inserir o seu aluno dentro, na verdade, de uma metodologia aonde ele comece a perceber que, na verdade, você está construindo com ele alguma coisa que fica claro para ele esse processo. Uhum. Quando o seu aluno começa a ter clareza que você, na verdade, tem um processo definido, você conquista ele. Agora, quando o aluno não tem essa clareza, quando ele não percebe exatamente um processo, uma estrutura metodológica, então uma hora você faz uma coisa, outra hora você faz outra, e de repente ele também não está entendendo que está havendo uma evolução dentro da movimentação dele, então, obviamente, que de repente resistências podem ocorrer. Dá para entender o que eu estou falando? Dá. Então, ó, na minha visão, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer é você passar pelo processo. Não tem como você fazer nenhum tipo de mudança no seu estúdio se você não tem clareza absoluta desse processo, que é o método clássico, ok?
A partir do momento que você tiver essa clareza, vai ficar muito mais fácil de aí sim você fazer algum tipo de mudança. E essa mudança pode ser aos poucos, pode ser gradativa, entende? Mas, obviamente, que a partir do momento que você decidir, aí sim, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar a característica da sua aula, você vai ter que mudar, de repente, a forma como você compra equipamentos. Não no primeiro momento. No primeiro momento, dá para fazer uma adaptação no que você tem no seu estúdio. Mas depois, aos poucos, você vai ter que começar a fazer um pouquinho essa transição. Sim. Entende? Entendi. Então, pode falar. Era até essa minha segunda dúvida, era em relação aos aparelhos. É isso que eu ia te perguntar. Necessariamente, para começar, teria que ter os aparelhos do clássico ou não? Né? Não. Você já respondeu. Você não precisa. Você não precisa começar já assim, pronto, agora eu vou virar clássico, então eu vou comprar já todos os aparelhos de clássico. Não precisa disso. Agora, você vai precisar, na verdade, estruturar suas aulas para que você consiga aplicar o método clássico. Você trabalha, por exemplo, no seu estúdio com grupos de quantas pessoas? 3. 3 pessoas, né? E dentro do seu estúdio, qual é a quantidade de aparelhos que você tem? São os 4, né? O Reformer, o Cadillac, o Achair e o Barrel. E aí você trabalha num sistema de rodízio com as pessoas, é isso? Não, eu tento deixar assim, cada dia eles ficam num aparelho fixo. Não, durante a aula, normalmente eu não troco eles de aparelho. Deixo cada um então, em um aparelho. Por exemplo, cada um fica em um aparelho e aí você vai dando a aula e aquela pessoa fica só naquele aparelho. Isso. E depois a outra fica só no outro aparelho, e aí depois numa outra aula você vai mudar o aparelho, é isso? Isso. Certo. Eu faço isso. Então, eu só vou te explicar como é que funciona a metodologia clássica, tá bom? É muito importante para vocês entenderem isso. Sim. Na verdade, assim, o que caracteriza o método clássico é que a gente vai, na verdade, fazer uma reconstrução da trajetória motora do aluno. Puta, Alexandre, o que é isso, cara? Como assim? Na verdade é o seguinte, quando a gente não nasce fazendo qualquer tipo de movimento. A gente nasce fazendo os movimentos que o nosso sistema nervoso central possibilita que a gente faça. Então, quando uma criança nasce, ela está muito mais num padrão, por exemplo, de flexão. Os membros estão flexionados na direção do centro dela, a coluninha dela ainda está em um formato de curva C. E aos poucos é que ela vai começando a construir, saindo de um padrão de movimentos reflexos e indo para um padrão de movimentos voluntários, onde ela vai começar a se expandir aos poucos e a ganhar consciência dos seus movimentos aos poucos. O que o método clássico faz é exatamente isso, ele reconstrói esse processo. Por isso que dentro do sistema básico, a gente começa principalmente dentro de um plano mais sagital, organizando inicialmente a curva C, né? Estruturando alguns tipos de movimentos que são mais primitivos, para depois começar a entrar em outros planos de movimento. Só que no método clássico, a gente faz isso dentro de uma estrutura de aula, e essa estrutura de aula ela tem 3 etapas. Então, a primeira etapa é uma etapa onde a gente trabalha com uma estrutura mais pré-determinada de sequencialização de exercícios. E essa primeira etapa ela é feita ou no match ou no reformer. Então, no seu caso, por exemplo, que você tem um aparelho só de cada e você vai trabalhar com 3 pessoas, a primeira parte da aula eu faria, por exemplo, dentro de uma estrutura de match. Sim. Onde eu conseguiria lá um espaçozinho para eu conseguir trabalhar um pouquinho com a primeira parte, junto com os 3 juntos, na estrutura de match. Sim. Começando com o sistema básico e ensinando aquelas pessoas o sistema básico.
Depois, numa segunda etapa da aula, eu ia entrar com uma parte mais de individualização. Então aí, eu vou escolher para cada um desses alunos um aparelho, ou eu posso até fazer um rodízio nos aparelhos, mas eu vou trabalhar uma necessidade específica daquele aluno. Então eu posso escolher entre 2 ou 3 exercícios em que eu vou ajudar muito especificamente aquele aluno, inclusive até para ele já construir, de repente, algumas coisas para que eu possa depois evoluir com ele no match em fases um pouquinho mais posteriores. E aí depois eu vou ter uma terceira fase da aula, que é a fase onde a gente entra com os exercícios de finalização de aula. Então, o Joe Pilates deixou para a gente uma série de exercícios destinados para a gente finalizar a aula. E quando você conhece isso, você pode pegar esse grupinho de novo, juntar todos eles e estruturar uma série de finalização de aula para eles juntos. Sim. Então, na verdade, o que você faz? Você faz, na verdade, um processo onde você trabalha um pouco com eles juntos da dinâmica, ok? Mesmo eles estando juntos, você até pode individualizar para cada um dentro da mesma série de exercícios. Depois você vai para a segunda parte, separa eles um pouquinho e depois iria para uma terceira parte, volta para junto, parte de finalização. Sim. Então isso seria um trabalho dentro de uma estrutura metodológica do match clássico, mas adaptada para o seu estúdio. Entendi. Dá para fazer isso. Mas para fazer isso, você precisa conhecer o método. E aí é importante que você primeiro passe pelo processo, entende? Faz uma formação, conhece mais, entenda mais, para depois você fazer essa transição. Sim. Tá ok. Deu para entender? Deu sim. Então, é possível sim você manter os seus mesmos aparelhos, o seu mesmo estúdio e começar. Mas depois, ao longo do tempo, você vai sentir a necessidade de começar a fazer um pouquinho mais de mudanças. E aí você vai fazendo aos poucos. Entende? Vai fazendo aos poucos. Tá ótimo. Tá bom? Tá ok. Te ajudei? Ajudou sim. Tá ótimo. Obrigada, tá, Luzinha? Obrigado, tá, por você ter participado. E te vejo na jornada clássica na primeira semana de junho. Tá ótimo. Obrigada, tá? Boa noite. Um beijão. Até mais. Muito bem, gente. Olha só. Eu vou finalizar agora só fazendo uma pequena conclusão, tá bom? Quais são esses exercícios de finalização? Um deles é o CAT? Não, não é o CAT. Não é. Na verdade, tem toda uma estrutura de exercícios de finalização que é feito na parede, tem uma estrutura que é feita no Cadillac, tem uma outra estrutura que é feita no Barrel, tem uma outra estrutura que é feita no Spine Corrector, né? Então, existem exercícios de finalização de aula que foram determinados pelo Joe, e esses exercícios ele têm características que são características importantes. Então, normalmente, ou são exercícios que vão colocar o cara na vertical e que vão, na verdade, trabalhar com ele uma certa relação crânio-sacral. Então, trabalhar essa estática dele, ok? Tem outros exercícios que são exercícios, justamente, esses exercícios de parede, é justamente para trabalhar essa verticalidade, ok? A parede, na verdade, ela é o primeiro processo para depois você levar a pessoa para o pad pull, ok? O Magic Circle também são exercícios importantes de finalização, porque no Magic Circle você trabalha, na verdade, toda uma estrutura de exercícios de isometria. Então, na verdade, você trabalha um tônus muscular. E o Joe Pilates, ele gostava muito, na verdade, ele gostava muito
de finalizar a aula de uma maneira muito energética, né? Proporcionando para a pessoa uma sensação de vigor, uma sensação de força, uma sensação de power, de poder, entende? Justamente o contrário do que às vezes vocês querem fazer quando vocês colocam a pessoa lá para fazer uma massaginha no final da aula. As posições invertidas que o Joe Pilates fazia, por exemplo, e que ele vai trazer do yoga, são posições em que no yoga elas são utilizadas justamente para isso, para, na verdade, energizar a pessoa, inverter para trazer o aporte sanguíneo para a região cerebral, para que ela, na verdade, seja estimulada. Então, para sair da aula com vigor e não dormindo, isso, exatamente, ok? Então é muito importante, vocês não podem ficar só com o aluno deitado, hein, gente? Pelo amor de Deus, ok? Transfere ele também para essa estática, tá bom? Para essa vertical. Eu tenho 45 segundos, eu quero avisar a todos, do dia 1 ao dia 5 de junho, eu vou fazer um evento chamado Primeira Imersão Online em Pilates Clássico, tá bom? Um evento 100% online, 100% gratuito, para você participar, faz a sua inscrição no link na minha bio, tá bom? Quem gostou da live, por favor, me ajuda, faz aí um story, deixa a sua dica, o que você achou mais bacana na live, e eu vou colocar um post também no meu feed, pedindo para você deixar algum insight, tá bom?